Fala, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Conversas Sustentáveis, na temporada especial que estamos fazendo do Pílulas Sustentáveis, que são podcasts mais curtos, mas bem direto ao ponto e também com uma dose de provocação para as pessoas, refletir um pouco sobre a pauta de sustentabilidade e deixar todo mundo entendendo o que é, para que a gente possa, depois que eu entendo, eu consigo construir algo, né? Tem uma frase que é muito boa, que depois de visto não tem mais como desver, então a gente precisa agir. E a gente vai falar de um outro assunto que, obviamente, né, falar do mesmo só se não tivesse tido tempo, mas falar de um assunto que também é algo técnico, que deixa as pessoas, pô, o que é isso? Que são relacionados aos créditos de carbono, que é o que são o escopo 1, o escopo 2, escopo 3, o que são esses padrões, porque a galera fala, mas eu sou carbono neutro, tá, mas o que tem isso está ligado com o escopo 1, ou o que a minha empresa faz, deixa de fazer? Chico, mais uma vez, vai nos explicar o que é. Seja bem-vindo pela nossa terceira gravação de episódios. Por favor, Chico, é contigo. Bom, vamos lá. Crédito de carbono ele é emissão negativa, tá? Então, você gera um crédito quando você evita a emissão ou você reduz a sua emissão mantendo o seu nível de produção estável, porque não adianta, eu vou desligar uma máquina e reduzir minha produção, você está emitindo a mesma coisa por unidade produtiva. Quando você sequestra carbono, ou seja, literalmente tira carbono da atmosfera e coloca em algum outro lugar, né? E fixa ele. Por exemplo, o mais fácil de entender é uma árvore. Então, a árvore ela absorve o carbono da atmosfera e a coloca na sua estrutura, no tronco, no galho, nas folhas, enfim. E ela fica lá. E agora, mais recente, e é bem recente mesmo, é a relação da remoção, que é a relação da troca de gases da biosfera, principalmente, e aqui é principalmente plantas, com a atmosfera. Então, o que acontece é o seguinte, um ser humano médio, ele precisa consumir aproximadamente 1 quilo de alimento por dia para se manter vivo, só que ele não engorda 365 quilos por ano, né? Esse alimento se transforma em energia, essa energia é utilizada para movimento e tudo mais, e inevitavelmente parte daquilo que não é absorvido, não é usado para gerar energia, ele é eliminado na forma de rejeito, né? Então, para a relação das plantas é mais ou menos a mesma coisa. Então, mesmo ela estando no seu status equilibrado em termos de estoque, de quantidade, de conteúdo de carbono dentro de si, ela inevitavelmente precisa de carbono para os seus processos. Então, ela fica trocando com a atmosfera, consumindo, comendo, né, o carbono. Então, é uma nova abordagem que vai ser focada principalmente para o agronegócio, para as produções agrícolas, porque é aquela história assim, poxa, a soja, são produzidas lá, eu não sei agora, mas parece 1.000 e poucas sacas de soja por hectare hoje. Eu estou chutando, o agronegócio aqui não vem me bater sojeira florestal, não vem me cobrar esses dados assim, mas enfim. Então, aí o pessoal fala, só emite. Não, peraí, de onde veio o carbono? Porque a soja, o grão da soja, ela é um composto carbônico. De onde veio esse carbono? Como é que ela se materializou? É porque a planta absorveu e alocou carbono ali. Aí, com base nisso, a gente começou a estudar, eu digo, o nosso grupo de pesquisas, que é composto por pesquisadores aqui do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e outros, por exemplo, do SENA, ali de São Paulo, da USP, que é o Centro de Estudos Nucleares e Agronômicos, né? E aí a gente começou a analisar e ver que essa relação de troca, tá? Então, crédito de carbono é isso, tá? Então, é emissão. Agora, sobre escopo 1, escopo 2... Escopo 3, isso é aquela coisa que a gente falou no capítulo passado, que é o nível de responsabilização por exemplo, da emissão. Então, a fonte de escopo 1 é aquela que a organização possui responsabilidade direta. Ou seja, eu sou uma empresa de mobilidade, uma empresa de ônibus. Então, logo, todo diesel que eu coloco nos meus ônibus é escopo 1. Certo? Agora, o escopo 2 são aquelas que são emissões indiretas, certo? Então, por exemplo, o mesmo exemplo, a minha empresa vai lá e liga uma tomada, eu estou consumindo energia, mas a
a geração da energia, as emissões pelo aquele quilowatt gerado, não está dentro da minha estrutura, mas lá na termoelétrica ou lá na estação geradora da energia. Então, mas eu estou consumindo. Então, aí o escopo 2 é aquelas emissões indiretas, tá? E aí o escopo 3 são aquelas que são todas as outras que não estão lá diretamente relacionadas com o produto. Aí você pode incluir o que a tua imaginação conseguir. Por exemplo, o combustível do teu colaborador durante o final de semana. Tipo assim, é o teu colaborador que ele, sei lá, joga o resíduo dele nas reciclagens adequadas, só que quando ele sai da tua indústria, ele joga no lixo comum normal, e por aí vai, né? Então, essa é a diferença dos escopos, né? Só o nível de responsabilidade da persona. Exato, muito bom. Para quem tá vindo, sim, também pela primeira vez, eu indico que comece todos os capítulos, né? Porque a gente fez num formato que vai de 1 a 1, mas se pegou direto, por exemplo, a falar na parte dos escopos, o escopo 3 é o considerado o mais complicado, que nem o Chico falou, é algo que vai além, às vezes, de uma visão da companhia, que atrela ao colaborador, ao teu fornecedor, ao teu cliente. Como é que tu impacta? Tem casos aqui interessantes de empresas que estão se movimentando em outras áreas do mercado para conseguir reduzir as externalidades de terceiros. Aqui, principalmente no setor de energia, empresas cervejeiras, como a Heineken, que também está fornecendo energia elétrica, mas não só com o intuito financeiro, né? Óbvio que o financeiro ele é um plus, mas sim de mostrar valor, que está entregando energia limpa para os bares e restaurantes, que são os seus clientes, além de entregar uma energia mais barata. Exato. É um movimento que vai ser muito comum daqui para frente, é um mercado em plena expansão. O Brasil tem tudo para ser uma potência no que a gente fala de sustentabilidade. A gente tem setor de energia, o agro, a questão do crédito de carbono, hidrogênio. Então, assim, somos um país riquíssimo no que tange a sustentabilidade, e sim, o Brasil tem que assumir esse protagonismo e, na verdade, a gente ensinar para o mundo como é que se faz. Chico, quero te agradecer sobre essa explanação do escopo 1, 2 e 3. Eu acho que a galera conseguiu pegar essa parte do que a gente falou nos 3 episódios, do gás de efeito estufa, do carbono neutro e do net zero, e agora do escopo 1, 2 e 3. Quem tiver dúvida, pessoal, eu estou no Instagram, @WSLopes, como vocês já sabem, no LinkedIn como Wagner Lopes. Adiciona lá, a gente criou um e-book para facilitar também essa vida. Segue, me chama no inbox que eu compartilho com vocês esse e-book, para que a gente possa, todo mundo, criar essa força-tarefa de imbuídos em criar impactos positivos. Acho que é fundamental a gente precisa estar mais imbuído, acreditar mais e buscar informações sérias, né, com pessoas que estão fazendo acontecer, se perguntar o porquê das coisas, não simplesmente acreditar no que é dito. Às vezes as pessoas não acreditam muito no fato, né? Elas acabam, sim, da forma como o fato é contado, às vezes as pessoas preferem acreditar nisso. E a gente ir atrás, eu costumo brincar que quem olha lá no meu LinkedIn, no meu Instagram, sustentabilidade de forma racional, porque eu tento deixar a emoção de lado e ir atrás de dados e informações para que a gente possa passar algo mais sério. Então, eu nos meus negócios sempre busco também práticas sustentáveis, sempre busquei isso desde que eu comecei a empreender. Para mim, nunca fez sentido outro estilo de vida. E, Chico, te agradecer mais uma vez os teus contatos, considerações,
e obrigado por ter compartilhado com a gente o teu conhecimento. Eu brinco que o podcast para mim é excelente, porque além de conhecer grandes pessoas, eu tenho consultorias grátis aqui com a galera. Não, eu que agradeço aí a oportunidade para a gente poder expor um pouco tanto o nosso trabalho como o modo como a gente pensa e como a gente trabalha, né? Porque isso reflete muito. Né? E a gente espera que, por exemplo, o empresariado que queira investir nisso possa olhar para isso e falar assim, não, poxa, o pessoal ali não são aquela turma de apontar dedo e só botar no nosso lombo. Não, a gente quer um passo de cada vez. Você não precisa alterar tudo de uma vez. Né? Então, mas assim, como considerações finais, né, agradeço novamente e fazer um merchanzinho, porque a Tero Carbon ela é a primeira certificadora digital de crédito de carbono, principalmente de crédito de carbono que vem da floresta, né? A gente está trabalhando junto com grupos de pesquisas excelentes aqui no estado do Amazonas, que tem ampla experiência, tanto com a floresta, quanto com os povos que aqui vivem, aí todos os tipos, desde os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, população que veio em busca de oportunidade na época do ciclo da borracha, enfim, toda essa turma. E aí, com base nesse conhecimento, com base nessa experiência, nós criamos um protocolo, um padrão de geração de crédito de carbono florestais que sejam adequados e mais práticos à realidade amazônica, com foco no projeto e no impacto que ele causa. Né? Então, dessa forma, a gente vai poder garantir para o mercado, né, aquele que vai consumir, que vai demandar, que, de fato, os créditos de carbono que estão sendo colocados no mercado, eles existem de fato, e que os impactos deles são reais, até porque recentemente teve uma matéria no The Guardian que questionava um pouco dos créditos de carbono e dos impactos desses créditos. Então, a gente está entrando no mercado para focar nisso. Né? E dizer que as empresas querer investir nisso, tanto na compensação de suas emissões, quanto no investimento em desenvolvimento sustentável, é uma alternativa interessante, é uma abordagem interessante mercadológica de marketing para você engajar mais e melhor o seu público-alvo e aumentar a sua parcela de mercado, sua posição de mercado. Né? E, inevitavelmente, contribuir para a solução de um problema sério que a gente vai viver. Né? Mas quem quiser saber mais, me segue lá no Instagram, @francisquiguchi, no LinkedIn, estou lá também, lançando ali semanais alguns pensamentos que a gente tem. A Tero Carbon também está no Instagram, está no LinkedIn, é @TeroCarbon. Vai lá, segue lá e acompanha os nossos conteúdos. E valeu, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Show de bola, valeu, pessoal. Não esquece de dar o like lá, tem as 5 estrelinhas, dá 5 estrelinhas para que a gente alcance mais pessoas. É isso.